Obras incompletas de Sigmund Freud, livro Neurose, Psicose, Perversão, editora Autêntica. Cartas e manuscritos, seleção da correspondência com Fliess entre 1887 e 1904. Carta a Fliess 112, 6 de dezembro de 1896. Meu querido Wilhelm, depois de ter hoje desfrutado da plena medida de trabalho e de rendimento de que preciso para meu bem-estar, 10 horas e 100 florins, depois de estar morto de cansaço e espiritualmente bem disposto, quero tentar te apresentar de maneira simples um pouquinho da última especulação. Você sabe que eu trabalho com a suposição de que nosso mecanismo psíquico tenha surgido de uma sobreposição de camadas, na qual, de tempos em tempos, o material presente na forma de traços mnêmicos sofre uma reorganização, uma reescrita, a partir de novas relações. Portanto, o que há de fundamentalmente novo em que minha teoria é a afirmação de que a memória não está disposta apenas em uma, mas em várias camadas, que é escrita com vários tipos de signos. Postulei a existência de uma reorganização semelhante um tempo atrás, apasia, para as vias que provêm da periferia do corpo até o córtex. Quando desses tipos de escrita existem, eu não sei, pelo menos 3, provavelmente mais. Isso pode ser visto no diagrama esquemático abaixo, que pressupõe que os diferentes modos de escrita sejam também separados, não necessariamente em termos tópicos, de acordo com seus neurônios portadores. Segue um esquema, figura 1. P são neurônios em que se originam as percepções às quais a consciência se liga, mas que em si não retém nenhum vestígio do que aconteceu. Vale dizer que consciência e memória excluem-se mutuamente. SP, signos de percepção, são o primeiro modo de escrita das percepções, totalmente incapaz de produzir consciência e organizada a partir de associações por simultaneidade. IC, inconsciência, é o segundo modo de escrita, disposto a partir de outras relações, talvez casuais. Traços IC corresponderiam, talvez, a lembranças conceituais e seriam, da mesma forma, inacessíveis à consciência. PC, pré-consciência, é o terceiro modo de escrita ligado às representações de palavra, correspondendo ao nosso eu oficial. Os investimentos provenientes dessa PC tornam-se conscientes de acordo com determinadas regras. E, na verdade, essa consciência secundária do pensamento é algo da ordem da posterioridade, no que diz respeito ao tempo, provavelmente ligado à reanimação alucinatória de representações da palavra, de modo que os neurônios da consciência seriam novamente neurônios de percepção e, em si, sem memória. Se eu pudesse fornecer as características da percepção e dos 3 modos de escrita, eu teria descrito uma nova psicologia. Tenho algum material à disposição, mas essa não é minha intenção agora. Quero enfatizar que os modos de escrita sobrepostos em sequência representam um trabalho psíquico de épocas sucessivas da vida. Na fronteira de 2 dessas épocas precisa acontecer a tradução do material psíquico. Explico as singularidades das psiconeuroses através do fato dessa tradução não ter ocorrido para um determinado material, o que tem determinadas consequências. Isso porque persistimos na tendência à equivalência quantitativa. Cada escrita sobreposta, posterior, irindo anterior e desvia seu processo excitatório. Onde quer que falte a escrita sobreposta posterior, a excitação é resolvida de acordo com as leis psicológicas vigentes no período psíquico anterior e segue pelos caminhos disponíveis naquela ocasião. Dessa maneira, subsiste um anacronismo. Uma determinada província ainda vigoram os fueros. Sobrevivências acontecem. A falha da tradução de Versatzung der Übersetzung
é isso que clinicamente se chama recalcamento. Seu motivo é sempre uma liberação de desprazer que seria gerado pela tradução, como se esse desprazer provocasse uma perturbação no pensamento que não permite o trabalho de tradução. Dentro da mesma fase psíquica e entre os modos de escrita da mesma espécie, faz-se valer uma defesa normal por causa do desenvolvimento de desprazer, mas a defesa patológica só ocorre contra um vestígio de lembrança, ainda não traduzido na fase anterior. Não pode ser pela magnitude da liberação de desprazer que a defesa consiga promover o recalcamento. Com frequência, nos esforçamos em vão, justamente contra lembranças de mais intenso desprazer. Então, chegamos à seguinte configuração. Se um evento A, enquanto era atual, despertou um determinado prazer, então sua escrita mnêmica, AI ou AII, encontra um meio de inibir a liberação de desprazer no caso de reativação da lembrança. Quanto mais for lembrado, mais inibida. Por fim, torna-se a liberação. No entanto, existe um caso para o qual a inibição não basta. Se A, enquanto era atual, ocasionou determinado desprazer e, no despertar, libera um novo desprazer, então esse não pode ser inibido. A lembrança comporta-se então como se fosse algo atual. Esse caso só é possível em ocorrências sexuais, porque as magnitudes das excitações que elas liberam aumentam por si só no decorrer do tempo com o desenvolvimento sexual. Portanto, a ocorrência sexual em uma fase tem efeito atual e, consequentemente, não é passível de inibição na fase seguinte. Portanto, a condição da defesa patológica, recalcamento, é a da natureza sexual do evento e na sua ocorrência em uma fase anterior. Nem todos os eventos sexuais geram desprazer. A maioria gera prazer. Então, a reprodução da maioria deles deve estar ligada a um prazer não passível de inibição. Esse tipo de prazer não passível de inibição constitui uma compulsão. Assim, chegamos às seguintes teses. Quando o evento sexual com diferença de fase é lembrado, surge uma compulsão na geração de prazer e recalcamento na geração de desprazer. Em ambos os casos, parece estar inibida a tradução para os signos da nova fase. A clínica nos apresenta 3 grupos de psiconeuroses sexuais: histeria, neurose obsessiva e paranoia, e ensina que as lembranças recalcadas, no caso da primeira, na idade de 1 ano e meio até 4 anos, no caso da neurose obsessiva, na idade de 4 até 8 anos, e paranoia, na idade de 8 até 14 anos, figuram algo atual. Mas, antes dos 4 anos, ainda não ocorre nenhum recalcamento. Portanto, os períodos psíquicos de desenvolvimento e as fases sexuais não coincidem. Exibição de um esquema número 1. O seguinte pequeno esquema deve ser exposto nesse ponto. Exibição de um esquema 2. Outra consequência nas vivências sexuais prematuras é a perversão, cuja condição parece ser o fato de a defesa não ocorrer antes de o aparelho psíquico ter se constituído por completo, ou de jamais ocorrer. Até aqui, tratamos da superestrutura. Agora, segue a tentativa de colocá-la sobre a base orgânica. É preciso esclarecer que, por experiências sexuais geradoras de desprazer, quando eram atuais, ao serem recordadas numa fase diferente, produzem desprazer em algumas pessoas e persistem como compulsão em outras. No primeiro caso, elas precisam claramente produzir mais tarde um desprazer que no início não foi liberado. É preciso também mostrar as derivações das diferentes fases, as psicológicas e as sexuais. As últimas você me ensinou a conhecer como múltiplos especiais do ciclo feminino de 28 dias. 100π é igual a 7 3/4 anos, além de 20π igual a 1 ano e 6 meio meses. 200π é igual a 15 anos, 5π igual a 3 anos e 10 meses. Se eu tomar todos os períodos observados como múltiplos desse tipo, teremos de um lado que o período de 23 dias continuará não sendo considerado e de outro continuará sem explicação, porque fases psíquicas e sexuais
sexuais não coincidem, 4 anos. E por que surge, ora perversão, ora neurose? Eu faço então a tentativa de supor que é uma substância masculina de 23 dias, cuja liberação será sentida como prazer em ambos os sexos, e uma substância de 28 dias, cuja liberação será sentida como desprazer. Percebo então que posso apresentar todos os períodos psíquicos como múltiplos de períodos e de 23 dias, se eu incluir no cálculo o período de gestação, 276 dias igual a 12π. 3 vezes 12π é igual a 1/2 anos. 6 vezes 12π é igual a 3/3 anos. 12 vezes 12π é igual a 8 anos. 18 vezes 12π é igual a 12 1/3 anos. 21 vezes 12π igual a 14 sobre 1/4 anos. 24 vezes 12π igual a 17 anos. Isso significaria que o desenvolvimento psíquico ocorre em períodos de 23 dias, que se somariam a múltiplos de 3, 6, 12, 24, caso em que o sistema duodecimal seria eficaz. A unidade seria em todos os casos o período de gestação, que é igual a 10, ou 12, aproximadamente. O resultado seria apenas que o desenvolvimento psíquico progrediria de acordo com os múltiplos 3 vezes 6 vezes 12 dessa unidade, enquanto o período de gestação é igual a 12π e o desenvolvimento sexual de acordo com os múltiplos 5 vezes 10 vezes 20, enquanto o mesmo tempo é igual a 10π. Há 2 pontos dignos de nota. 1. No desenvolvimento psíquico, o tempo intrauterino precisa ser levado em conta. Não há outro jeito. Enquanto no sexual, o cálculo só pode começar no nascimento. Isso faz lembrar que durante a gravidez ocorre um acúmulo de substância de 28 dias que só é liberada no parto. 2. Que os períodos de 28 dias somam-se de maneira mais rara e mais intensa que os de 23 dias, como se o desenvolvimento humano superior dependesse dessa característica, vergonha moral. Os 2 tipos de fase estariam assim entrelaçados. Segue mais um esquema. A maioria das fases psíquicas se encaixaria muito bem na superposição da existência de ainda outras traduções ou inovações do aparelho psíquico. Observa-se também que a somação do curso da vida abrange unidades temporais cada vez maiores. Para decidir entre perversão ou neurose, sirvo-me da bissexualidade de todos os seres humanos. Num ser puramente masculino, haveria também 2 barreiras sexuais, um excesso de liberação masculina, portanto, produção de prazer, em consequência, perversão. Ou puramente feminino, um excesso de substância desprazerosa nessas ocasiões. Nas primeiras fases, ambas as liberações seriam paralelas, isso é, produziriam um excesso normal de prazer. Daí é possível explicar a preferência das mulheres genuínas pelas neuroses de defesa. Desse modo, a natureza intelectual dos homens estaria comprovada na base de sua teoria. Por fim, não posso ignorar a suposição de que a distinção clinicamente identificada por mim entre neurastemia e a neurose de angústia esteja ligada à existência de ambas as substâncias de 23 e de 28 dias. Além das 2 aqui supostas, poderia haver várias de cada espécie. A histeria me é cada vez mais apontada como consequência da perversão do sedutor. A hereditariedade cada vez mais como sedução por parte do pai. Assim, surge uma alternância entre as gerações. Primeira geração, perversão. Segunda geração, histeria, que então é estéril. Às vezes, na mesma pessoa, uma metamorfose, perversa na idade vigorosa e depois, a partir de um período de angústia, histérica. Afinal, a histeria não é sexualidade repudiada, mas, melhor dizendo, perversão repudiada. Por trás disso, então, a ideia das zonas erógenas abandonadas, isso é, na infância, a liberação sexual seria obtida por várias partes do corpo, as quais, então, posteriormente, só conseguem liberar uma substância de angústia de 28 dias e não as outras.
Nessa diferenciação e limitação residiriam o progresso da cultura e o desenvolvimento moral e individual. O ataque histérico não é um descarregamento, e sim uma ação, e preserva o caráter original de qualquer ação, o de ser um meio de reprodução de prazer. Isso é o que ele é ao menos essencialmente. Além disso, ele se motiva a partir do pré-consciente com toda espécie de outras razões. Assim, tem ataques de sono aqueles doentes aos quais foi feito algo sexual enquanto dormiam. Eles voltam a dormir para vivenciar a mesma coisa, e com isso provocam em si frequentemente desmaios histéricos. A tontura, os acessos de choro, tudo isso visa o outro. A maioria das vezes, no entanto, visa aquele outro pré-histórico inesquecível que ninguém mais pode alcançar. Até o sintoma crônico de ficar deitado na cama se explica assim. Um de meus pacientes ainda choraminga dormindo, como fazia naquela época para ser levado para a cama pela mãe, que morreu quando ele tinha 22 meses. O ataque nunca parece ocorrer com uma expressão intensificada da emoção. Eis um pouquinho da minha experiência cotidiana. Uma de minhas pacientes, em cuja história o pai altamente perverso desempenha o papel principal, tem um irmão mais novo que é tido como um perfeito mau caráter. Um belo dia, ele aparece em meu consultório para declarar, chorando, que não é nenhum mau caráter, e sim um doente com impulsos anormais e uma inibição de vontade. Além disso, ele se queixa num comentário totalmente à parte do que certamente são as dores de cabeça de origem nasal. Eu lhe recomendo procurar a irmã e o cunhado, os quais ele vai efetivamente visitar. De noite, a irmã me chama por causa de uma situação grave. Fico sabendo no dia seguinte que, após a partida do irmão, ela teve um acesso dos mais pavorosos de dor de cabeça que ela normalmente nunca tem. Motivo: o irmão tinha contado que quando tinha 12 anos, sua atividade sexual consistia em beijar, lamber, os pés das irmãs enquanto elas se despiam de noite. A respeito disso, chegou a ela no inconsciente a lembrança de uma cena na qual ela, com 4 anos, observa o pai, em pleno arrebatamento sexual, lambendo os pés de uma ama de leite. Com isso, ela tinha intuído que as preferências sexuais do filho derivariam das do pai. Logo, esse fora também o sedutor do filho. Agora, ela podia identificar-se com ele e assumir sua dor de cabeça. Ela pôde fazê-lo, aliás, porque na mesma cena, o pai enfurecido havia atingido com bota a cabeça da criança escondida embaixo da cama. O irmão odeia qualquer perversidade, ao mesmo tempo que sofre de impulsos compulsivos. Portanto, ele recalcou determinados impulsos que são substituídos por outros, com compulsão. Esse é, de modo geral, o segredo dos impulsos compulsivos. Se ele conseguisse ser perverso, seria saudável como o pai. É interessante que o cálculo após somas sucessivas não revela nada, quer que se inclua ou não o período intrauterino nas contas. Segue uma série de contas. Isso só funciona quando os 12 π intrauterinos são incluídos no cálculo e na soma total, como colocado na última carta. Isso significa alguma coisa? Fico feliz por eles não terem mais colocado em foco tua conferência. Assim, podemos xingá-los tranquilamente. Eles são um bando de idiotas e deveriam nos deixar em paz. Agora, um assunto particular. Oscar e Melanie estiveram em casa e causaram boa impressão. Preciso voltar a gostar dele. Sobre a veracidade de um boato que vem ligando Marie B. Bond e Robert B.R. Brauer, não quero te perguntar explicitamente, apenas indicar que estou sabendo sobre ele. Desejo-lhes tudo de bom, só que tenho certeza absoluta de que não quero me encontrar com o clã dos Brauer. Tenho estado trabalhando de 10 a 11 horas diariamente e me sentindo consideravelmente bem, mas quase rouco. Será que isso é tensão excessiva das cordas vocais ou aneurisma? Também não é preciso nenhuma resposta. O melhor é travailler sans raisonner. Trabalhar sem pensar, como aconselha o velho Candida. Sobre a resolução espontânea da paralisia pupilar no caso do olhar fixo, não sei realmente nada e duvido que possa descobrir algo. É claro que a priori é muito improvável. Certamente, fósforo não é? Agora enfeitei minha sala com cópias de estátuas florentinas.
Foi uma fonte de extraordinário revigoramento para mim. Estou pensando em ficar rico para poder repetir essas viagens. Um congresso em solo italiano, Nápoles, Pompeia. As mais cordiais saudações a todos vocês.